Olá, galera, beleza? Então, sou Alexandre Aguinaldo e hoje estou aqui para conversar com os meus colegas Davi, Olá, Thalita Olá, e Isaac. Olá, pessoal. Somos estudantes do quarto período de licenciatura em Língua Portuguesa e Inglesa da UPE, Universidade de Pernambuco, no campus Mata Norte. Nesse podcast, vamos comparar duas diferentes análises literárias, baseadas na obra Perdoando Deus de Clarice Lispector, né? Uma análise estruturalista e outra na perspectiva psicológica. Esse nosso trabalho é baseado nos estudos da disciplina de Teoria Literária 2, ministrada pela doutora professora Márcia Xavier, tá certo? E eu quero lembrar também que as nossas pesquisas foram divididas em dois grupos para a conversa desse podcast. Um grupo de 4 pessoas, que no caso é o meu, Alexandre, composto pelos meus colegas Camille, Davi e Gildean. E o outro grupo composto por 3 pessoas, que são Lara, Thalita e Isaac. Em relação ao meu grupo, foram escolhidos para a parte do podcast eu, Alexandre, e José Davi. Entretanto, Camille e Gildean ficaram responsáveis pela parte teórica da pesquisa. olá pessoal, tudo bem? Me chamo Talita e eu vim comentar um pouco sobre o meu grupo e o que iremos falar com vocês. Bom, o meu grupo é composto por 3 pessoas: Isaac, Lara e eu, Talita. Nós iremos abordar sobre a obra Perdoando Deus, de Clarice Lispector, a perspectiva psicológica da personagem da obra, onde a desconhecida vai relatar sobre a sua experiência de um dia comum em um simples e banal passeio pela Avenida Copacabana. olá pessoal, eu sou José Davi e para iniciar, o nosso grupo utilizou uma visão estruturalista para a análise da obra Perdoando Deus, de Clarice Lispector, e todas as suas perspectivas e as teorias nelas encontradas. Olá, pessoal. Sou Isaac. E assim como o Davi muito bem falou sobre a parte estruturalista, o que eu posso dizer desse viés mais psicológico que o meu grupo tomou é que a gente se baseou justamente nessa questão interdisciplinar que a gente pode ver na literatura e na psicologia. Porque por mais que elas pareçam distintas, já que uma lida com a psique humana e a outra com o fictício, a gente pode sim encontrar um objetivo em comum entre elas, que é justamente de compreender como alguém, seja essa pessoa real ou fictícia, se desenvolve e lida com seus conflitos internos. Então, foi essa ponte que a gente tomou como ponto de partida para fazer essa análise do conto escrito por Clarice Lispector. Muito bom essas ideias e contrapontos. Porém, é importante também, pessoal, antes de falar no estruturalismo, falar um pouco sobre Clarice, né? A autora. E falando dela, lembramos logo do quê? De modernismo. As produções de Lispector, elas variam de acordo com os gêneros diversos, sabe? Como crônica, contos, etc. Eu acho que, assim, suas obras projetaram a escritura brasileira como uma das maiores do nosso Brasil. Não sei se vocês concordam. Mas dentro dessa vasta produção, né, essa obra que estamos analisando, Perdoando Deus, se destaca entre uma das grandes, e nela encontramos um viés estruturalista, né, já entrando agora da parte do estruturalismo. Sobre esse estruturalismo, destacamos nas pesquisas uma definição construída pelo pesquisador Pegnan, que diz que um método de análise estruturalista procura determinar como a obra fazia parte de um sistema e como os elementos internos da obra teriam cada qual uma função. Então a gente analisa basicamente como essa função é apresentada dentro de um sistema em relação a essa obra Perdoando Deus. Verdade, Alexandre. É de grande importância o entendimento do que é uma análise estruturalista para que nós possamos embarcar nesse podcast. E também para que, assim, uma análise sobre essa perspectiva seja realizada. Na próxima fala, Alexandre irá apresentar o principal teórico utilizado na nossa análise do conto, Perdoando a Deus, de Clarice Lispector, o teórico Northrop Frye. Ele buscava uma análise sem presença de juízo de valor e valores externos à obra e ao autor. E também iremos debater sobre o conjunto de mito A, o plural de mitos, onde Northrop nos apresenta os mitos dele sobre uma perspectiva estruturalista em uma obra. Então, pessoal,
Assim como comentaram sobre a importância do entendimento de uma análise estruturalista e os seus objetivos, também é necessário voltar a comentar sobre a análise psicológica que eu e Isaac falamos um pouco anteriormente com vocês. Bom, diferentes reflexões após acontecimentos do dia a dia podem surgir, e no texto de Clarice Lispector, ela vem externar uma experiência interior de grande impacto à protagonista. No início do texto, a mulher desconhecida descreve como é caminhar pela zona sul do Rio de Janeiro e vive a harmonia com a paisagem urbana e é tomada por um sentimento maternal, até se deparar com um rato ruivo morto e sentir os sentimentos aflorar em si, e acaba afirmando que se sente a mãe de Deus, não na forma prepotente, mas espelhando o amor materno. Nisso, podemos citar as considerações feitas pela mestre em Psicologia Clínica pela PUC, Maria Tereza Moldado. Segundo ela, isso, abre aspas, seria um sentimento adquirido que se estabelece pelo contato e disposição da pessoa em amar a criança. Ou seja, ela vem dizer que a criança amada pela personagem seria Deus e, consequentemente, o mundo em sua totalidade. Desse modo, a gente pode enxergar como Clarice trabalha nas escolhas das palavras com a repetição de por puro carinho para enfatizar esse sentimento de, então, afeto incondicional da personagem para com o mundo e toda essa paz interior ilusória, que serve justamente para o leitor essa falsa completude emocional. Isso mesmo, Thalita. E toda essa paz que a gente tem, né, no primeiro momento é totalmente quebrada logo no segundo por um encontro com um rato morto. Pois é. E aí a gente vê como as emoções mudam rapidamente. Um amor tão grande, um amor profundo por Deus e pelo mundo, num piscar de olhos se encheu de vingança, de ódio praticamente. E a gente sabe que para a psicologia o amor e o ódio são emoções praticamente espelhos, são praticamente reflexos uma da outra. São duas emoções muito extremas e que podem se alternar, podem trocar de lugar, por assim dizer, com extrema facilidade. E é justamente por esse olhar psicológico que a gente consegue entender a personagem. Então a gente continua acompanhando ela nessa sede de vingança, nesse momento de fúria, até que ela se questiona: como poderia eu me vingar de um Deus todo-poderoso? E aí a gente tem outra virada de emoção. Agora a gente tem uma personagem que está num momento de introspecção, né? Muito bem, gente, esses pontos colocados. Mas assim, diferente da análise psicológica, tem uma teoria de um pesquisador chamado Northrop Frye, que o nome da teoria é Teoria dos Mitos, e existe aí uma certa crítica arquetípica, né? Ou seja, padrões construídos nesta teoria de Frye, né? Que essas ideias elas vão ser todas detidas e observadas nesse conto que estamos analisando, né? O conto Perdoando Deus. Por exemplo, pessoal, na história ela começa a colocar a culpa em Deus, né? Por tudo isso que está acontecendo. Tem até um trecho que ela diz que a grosseria de Deus feria e a insultava, né? Entretanto, ela reflete sobre os pequenos atos que ela cometeu e começa aí a cair um pouco na real. O que eu estou querendo dizer, gente? Que os padrões, para vocês terem uma noção dessa teoria dos mitos de Fry, os padrões eles podem ser divididos em romance, comédia, ironia ou sátira, né? Podendo também até ser uma tragédia. Entretanto, Fry ele classifica esses padrões com mito de inverno, mito de verão, tem o de outono e de primavera também, se eu não me engano. Mas o mito de verão, ele foca mais no romance e na fantasia. Já o de inverno, ele é meio que um mundo mais real, sabe? A vida como ela é, a limitação do ser humano. E é aí que a gente identifica a característica deste conto, né? É um tipo uma sátira. Ele se encontra como um mito de inverno, que vai ser a característica deste conto de Clarice, né? Porque ela vai encarar a vida como ela é de verdade, né? Nesse sentido, poderíamos encaixar tanto a sátira, a ironia, né, desse texto, porque trata mesmo de um mundo real, limitado, né, com alguns traços cômicos do conto, podemos dizer assim. Muito interessante, Alexandre. E vale também destacar que nos mitos de Fry, os protagonistas estão inseridos em uma espécie de mundo. E, especialmente no mito do inverno, onde encontramos a sátira,
A sátira é entendida como se a história estivesse sendo vista por uma lente cômica, mas não necessariamente a narrativa é engraçada. E também encontramos traços da vida real e todas as suas problemáticas. Nesse mito do inverno, as personagens se encontram em uma situação de perpétuo sofrimento, já que as mesmas sofrem e lutam com as complexidades intrigantes da vida, as quais nunca serão superadas, como no caso de Clarice, na obra Perdoando Deus, nunca será superado o ser humano, mesmo que em algum momento, algum espaço de tempo, ela se achou igual a Deus ou com carinho especial por Deus. Diante disso, galera, iremos voltar a comentar sobre a questão psicológica da personagem, complementando o que foi ressaltado por Isaac. A brutalidade da natureza, citada anteriormente, é usada como metáfora de Deus, gerando um momento de conflito à personagem. Eis que vem ocorrer um processo de autoconhecimento ao reconhecer as próprias fraquezas e a reconciliação com Deus. Mas é como um processo de quitação, baseado num espírito de renúncia agora com a visão mais humana de Deus e de si mesma. E daí então vem ocorrer o amor de Deus. Assim, aquele amor que era interditado pode ser dirigido e também ofertado. Exato. E é nesse momento de conflito com sua vulnerabilidade, por assim dizer, que a personagem não decide por ficar presa à melancolia. Na verdade, ela enxerga um momento de mudança, de sair dessa sua realidade trágica e, na verdade, adquirir conhecimento, se tornar mais sábia com isso. É nesse ponto do texto que tanto o leitor quanto a própria personagem identificam que o mundo se trata de algo ambíguo, que não vai ter só aquilo que você quer amar, mas como outros lados também. Então, é isso que a gente enxerga nos textos de Clarice. É justamente essa hipersensibilidade na questão da emoção, da introspecção, entende? Muito bom, pessoal, a gente discutir sobre essas ideias. Entretanto, existe algumas frases no conto que nos faz refletir sobre esse teor estruturalista, né? Esse foco no estruturalismo. Um exemplo disso é quando a personagem fala sobre quase pisar no rato morto e ruivo. De um momento até você acha que isso é engraçado, né, de início, mas aí é que tá. Né? Entender esse sentido dessa frase é também realizar e acrescentar é, uma parte estrutural da coisa, sabe? A parte sobre a alimentação humana diante do mundo, né? Sobre refletir sobre o que é ser humano. O estruturalismo não foca na psicologia, não vê os sentimentos. Ele quer mesmo é observar esses sistemas, essas estruturas relacionadas ao texto. Eu queria que a gente parasse para refletir mais um pouquinho e visse como um animal morto, ou seja, algo do cotidiano, algo banal, nas mãos de Clarice, foi transformado num conto cheio de reflexões. Algo que passaria batido por muitos de nós. Foi escrito por ela. O encontro de um animal morto trouxe à personagem questionamentos sobre ela mesma. Então, esse tipo de escrita, esses contos, são com certeza um prato cheio para uma análise com viés psicológico, como foi a nossa. É até prazeroso discutir e mesclar todos esses tipos de conteúdo, gente, seja estruturalismo ou psicológico. Sabe por quê? Porque aí a gente vai começar a discutir as diferenças, né? A verdade, que é isso que tudo isso que tem um propósito. Né? Ainda sobre o conto, retornando da perspectiva estruturalista, ele se destaca como um mito de inverno, como eu falei, e esse mundo real, né, de forma a tratar um aspecto cômico da fragilidade do personagem, tem como foco a condição humana mesmo, a condição humana do personagem. Né? Entendo isso que é também realizar, meio que realizar um acréscimo psicológico envolvido, porque mexe tanto com a relação da coisa ser desvendada, mais do que aquele que é bem sistematizado as teorias, né? Que a gente consegue sistematizar, consegue deixar bem claro. Creio que envolve aí também a parte psicológica, mas a parte estruturalista também tem o seu enfoque quando a gente vem para sintetizar as ideias, as teorias, quando a gente vem para colocar realmente no eixo e identificar aquelas falas, né, aquelas teorias, e logo em seguida, no final, a gente consegue definir, né?
Verdade, Alexandre. E ainda eu gostaria de ressaltar que, por fim, a sensação solene da narradora era falsa e a mesma amava um mundo que não existe. E então acaba ficando clara a ideia na mente da narradora, que ela estava querendo amar a um Deus só porque ela não se aceitava. E então, pessoal, desde já eu, Isaac, gostaria de agradecer a todos vocês por poder compartilhar essa breve e relevante análise sobre esse celebre conto. Então é isso, gente. Estamos finalizando nosso podcast. Agradecemos a todos, né, que ouviram até aqui essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E espero que tenha sido muito proveitoso para cada um de nós, né? Creio aqui para os meus colegas e também para você que está nos ouvindo por meio desse podcast. E para mais informações, pessoal, sobre nossas análises e pesquisas, né, tanto estruturalista quanto psicológica, você pode acessar os nossos links disponíveis no documento escrito que entregamos escritos, tá? E nessas referências e tudo mais. Então, até a próxima, pessoal. Valeu!